O senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, a partir deste ano, né? Mais uma vez na liderança do Senado, senador pelo Sergipe. Bom dia, senador. Obrigado. Deixa eu aproveitar e queria pegar um ponto do senhor de expectativa para este ano. Muito se fala de como deve ser a relação do provável futuro presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem um jeito, gosta de negociação política, até pela trajetória dele de comerciante, é o que tem no tino ali na sua própria trajetória, e muita gente que apoia o governo receoso de que isso possa significar uma negociação mais dura, que vai exigir mais esforço do governo. O senhor foi líder da bancada quando Davi Alcolumbre foi presidente do Senado, se não me engano, no ano de 2020. O senhor foi o líder, ele era o segundo ano de presidência do Senado. Qual é a sua expectativa para a relação entre o governo Lula e Davi Alcolumbre na presidência? Bom dia, mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, Yuri. Bom dia, Thaís. Débora. Desculpe, Débora. O Davi, quando eu convivi com ele na condição de líder, ele sempre foi muito aberto à discussão com todos os líderes, mas o Davi tem uma característica que ele não esconde de ninguém. Quem ganhou a eleição de presidente foi o presidente Lula. O Davi não vai ser obstáculo para o presidente Lula desenvolver o seu programa de governo. Agora, ele, como você disse, ele é um político de conversa, ele é um político que vai ouvir bastante os líderes, portanto, é um momento em que os líderes partidários vão ter um protagonismo muito grande na definição da pauta do Senado, dos temas relevantes que serão pautados daqui para a Câmara e também o debate sobre como encaminhar as pautas que virão da Câmara, as medidas provisórias, a pauta do governo. Ele vai discutir isso muito com os líderes. Mas uma coisa muito importante que eu tenho a dizer sobre o Davi é que aqui ele vai dialogar com os líderes do governo, no Congresso, no Senado, com os líderes partidários, mas quando ele for falar com o governo, ele vai querer falar diretamente com o presidente em muitas ocasiões. Então, este canal aberto com o presidente é fundamental para essa construção política ser extremamente exitosa. Gostaria de perguntar para o senhor, líder, de que maneira também vai ser o trabalho de vocês na compreensão, entre aspas, considerando que o provável futuro presidente do Senado está sendo eleito com uma aliança de A a Z, né? De PT a PL, digamos assim. De que maneira vocês vão poder marcar a posição e se posicionar para também puxar um pouco, né, o cabo de guerra aqui para os interesses da bancada, da liderança, né, considerando que ele tem esse compromisso, na verdade, enfim, tão amplo? Veja, nós precisamos parar com essa história de que Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do presente. E para isso, nós líderes partidários, líderes do governo na Câmara, no Senado, na Câmara e no Congresso, presidente da Casa, oposição, governo, a gente precisa deixar um pouco as querelas de lado e começar a pensar no Brasil, porque nós temos um cenário adverso do ponto de vista do comércio internacional, do ponto de vista político e do ponto de vista da vulnerabilidade do câmbio, por exemplo, que está sujeito a todas essas variáveis. Então, nós precisamos garantir uma agenda que seja uma agenda que fortaleça o Brasil, para que o Brasil possa enfrentar com altivez, sem bravatas. Bravata não leva país nenhum a lugar nenhum, sem bravatas, mas com altivez, com soberania, as questões que tenham relevância para consolidar o Brasil como sétima, sexta economia do mundo, para consolidar o Brasil como uma potência social, como uma potência econômica e como uma potência política no cenário internacional. E isso não interessa só a situação, deve interessar a todos os brasileiros e deve interessar a todos que têm um projeto de Brasil. Está na hora, como dizia no passado, mais Brasil é ter mais projeto de Brasil e não essa história de tamanho de Estado, porque isso é uma confusão que gerou na cabeça do cidadão. Mais Brasil significa o seguinte: qual é o projeto de Brasil que vai estar em discussão? Porque na hora que a gente botar o projeto de Brasil em discussão, a gente acaba com várias querelas, com várias questiúnculas que não produzem efeito prático na vida do povo brasileiro.
Senador, para a gente encerrar, poder liberar o senhor, ainda cumprimentar os demais colegas e já daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, a previsão de início dessa sessão. Muito se fala de uma necessidade do governo fortalecer a sua base no Senado, no sentido de eventualmente abrir mão de um ou outro ministro que tem mandato de senador, que são pessoas mais experientes, já foram governadores, têm uma atuação parlamentar também no seu histórico, para reforçar a base de apoio ao governo. Principalmente porque agora, ao contrário do que ocorreu nos 2 anos anteriores, 2023 e 2024, a oposição e o PL em especial vão comandar comissões importantes que podem trazer temáticas sensíveis ao governo. Questão de segurança pública, comissão de infraestrutura, que tem uma série de indicações para fazer. Como é que o senhor avalia o atual quadro aí dos senadores? O seu papel como líder vai ser importante nesse enfrentamento à oposição e o quanto, eventualmente, a volta de alguns dos ministros para os mandatos de senadores pode ser relevante nesse momento, nessa segunda metade do governo Lula? Olha, eu primeiro acho que o governo tem que, de fato, fazer uma avaliação sobre o seu governo nesses 2 anos. Tem que olhar para a nova composição de força das 2 casas legislativas, mas tem que olhar principalmente para as entregas que ainda não foram feitas e que precisam ser feitas porque o povo está esperando essas entregas. E baseado nessas 2 grandes variáveis, ou seja, nova composição de força e entregas que precisam ser feitas, o governo deve fazer os seus ajustes na conformação do primeiro escalão dos ministros, quem vai ser ministro, quem não vai ser ministro. Se vai ser alguém que vai sair de lá para abrir espaço, eu não sei, mas o importante é que o governo olhe para essas 2 variáveis. Nova composição do Congresso e as entregas que precisam ser feitas. O presidente Lula criou muita expectativa e essas expectativas o povo espera sob a forma, serem atendidas sob a forma de entregas. E eu acho que é isso que o presidente Lula vai fazer. E o próprio... Deixa eu só interromper um pouquinho, senador. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegando neste momento aqui na imagem. A gente está vendo a entrada dele pela chapelaria, subindo o elevador privativo ali dos senadores e a expectativa de que ele possa eventualmente até falar com os jornalistas assim que ele chegar no andar, no pavimento do plenário do Senado Federal, lá no Salão Azul, aqui do nosso lado, e que, enfim, para ter o acesso, inclusive, ali é onde fica o gabinete da presidência do Senado ali de frente. Débora Bergamasco. Vamos chamar a Isabel Mega, que viabilizou essa entrevista, então ela vai te fazer uma pergunta, tá? Tem um pouquinho de delay, mas a gente espera um pouquinho e o áudio chega. Isabel. Oi, Débora, bom dia para você, bom dia ao Yuri, bom dia para quem está acompanhando a gente nessa cobertura especial aqui da CNN, é o novo líder do PT no Senado. Obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente. Líder, queria que você nos ajudasse a fazer uma avaliação do que esperar em relação à gestão da Davi Alcolumbre. Quando a gente conversa nos bastidores aqui do Senado Federal, a gente ouve muito uma percepção de que o jogo será mais duro com o Davi Alcolumbre do que foi com o Rodrigo Pacheco, porque ele é um senador que tende a fazer mais o jogo político da casa. Ele tende, inclusive, a ter ali uma atuação muito pautada em defesa dos interesses da casa. Então, a gente tem como pano de fundo também muitas expectativas em relação às posturas de Davi Alcolumbre sobre as emendas parlamentares. Queria ouvir a sua avaliação sobre isso. O que, na sua avaliação, pode mudar e como que vocês avaliam essa questão das emendas parlamentares, líder? Isabel Mega, deixa eu dar meu bom dia para você. O senador está sem retorno de áudio aqui, então deixa eu repassar aqui a pergunta, que a Isabel pergunta um pouco disso, dessa comparação de estilos entre Davi Alcolumbre, de negociação mais dura, e o que foi Rodrigo Pacheco, que tem um jeito mais mineiro, mais conciliador, principalmente numa questão que é relevante aqui para os congressistas como um todo, não só senadores, também envolvendo deputados, que é a questão das emendas parlamentares, de todo esse imbróglio que ainda tem questões a serem resolvidas, senador. Bom, eu acho que o Rodrigo cumpriu um papel num momento histórico que poucas pessoas fariam tão bem quanto ele, pela capacidade dele respeitar a liturgia do cargo, o modo como ele levou o Senado ao seu papel institucional. O Davi chega num momento de ação.
a gente já mais acomodado do ponto de vista institucional, um momento de ação, e essa postura dele pode ser muito favorável ao tempo que a gente vai viver. Com relação às emendas, eu creio que o governo deve apresentar um modo, o modelo, o processo de como devem ser pagas essas emendas. Eu acredito que o governo terá essa iniciativa para facilitar o Congresso legitimamente apontar e dar transparência ao gasto, o investimento que os parlamentares estão propondo e atendendo às obrigações estabelecidas pelo ministro Flávio Dino, pelo STF. Então, eu acredito que a gente vai ter paz. Agora, vai ser mais duro no sentido da gente ter cobrança maior da liberação de emendas. Quanto a isso, não tenha dúvida que o Davi vai atender bem a bancada, todas as bancadas, independente de ser de governo ou de ser de oposição. Olha, quero agradecer imensamente, então, o senhor, novo líder do PT no Senado.